Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um encontro bem especial no mês de setembro, nosso Setembro Amarelo, né, onde a gente busca a conscientização para questões de depressão, né, pensamentos que levam ao suicídio aí. Então, a nossa Mara maravilhosa, que é psicanalista, pedagoga, vai estar aqui trazendo um acolhimento. Depois a Roberta vai estar trazendo a experiência dela. E isso é algo mais comum do que a gente pode imaginar, né? Às vezes pode estar mais perto do que a gente imagina. Às vezes é alguém da família, às vezes é algum amigo, né? E é importante a gente ter esse olhar. A gente não pode simplesmente ficar cegos ao que tem acontecido, principalmente com esse último ano, mais de um ano de pandemia, né? Então, as pessoas isoladas, a gente sabe que os pensamentos, eles tendem, né? A gente precisa desse convívio social, então é muito importante a gente ter esse olhar, esse carinho, esse acolhimento, e o convívio com pessoas é muito importante. A gente tem os olhos aqui como uma ferramenta, mas é importante trazer um profissional como a Mara, né, ter um apoio, um suporte muitas vezes, né? Então, eu vou convidar a Mara, então, para estar conversando aqui um pouquinho com a gente, trazendo essa visão, esse olhar que só ela sabe trazer, e quem conhece sabe o quanto que a gente fica encantado com a fala dela, e tenho certeza que quem precisar também, ela se coloca aí à disposição para estar dando um suporte, né? Não só no dia de hoje, mas que vocês possam ter na gente, nós aqui como família, né? Uns apoiando aos outros e tendo essa troca que é amor, é puro amor. Então, Mara, seja muito bem-vinda e deixo aqui a palavra contigo. Boa noite a todos. Obrigada pela acolhida. É sempre um prazer vir aqui conversar com vocês e falar um pouco de saúde mental e falando sobre aromaterapia, que é uma ferramenta terapêutica que a gente fala no final, mas eu vim para a gente conversar, para falar de vida, para falar de valorização da vida, né? Nesse tempo que você deu uma introdução muito boa sobre a nossa necessidade. Falando sobre saúde mental, sobre quem eu sou, o que eu vim fazer nesse mundo, e o que a gente faz para valorizar a vida, o que afeta o nosso viver nesse mundo que a gente está hoje. O que a gente veio fazer aqui? Né? Nas perguntas que a gente tem hoje, a gente pensa na questão dos nossos vazios, das nossas etapas de vida. Nós nascemos e durante ao longo da vida a gente vive por várias situações, a gente passa por muita coisa. Quem somos nós ao longo desse caminho? E na vida adulta a gente chega, às vezes, cheio de dores, às vezes machucados pelo caminho, cheios de histórias para contar. Mas a gente, falando sobre o Setembro Amarelo, ele é uma campanha que veio de fora do Brasil e surgiu por conta, né, da história de um rapaz que tirou a própria vida, e os pais, né, no dia do velório dele, para lembrar sobre o que aconteceu, eles distribuíram laços amarelos para as pessoas. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Então, a partir daí se começou essa conscientização do mês de setembro, para chamar a atenção sobre a valorização da vida, sobre os sinais de quem está sofrendo, quem está com dor, qual é a dor que eu sinto nesse mundo, né? E que afeta hoje, a gente sabe, de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Todas as faixas etárias estão afetadas por essa dor. E quando é que eu preciso de ajuda, né? A gente fala muito mais sobre vida, e estudando, sempre que eu venho falar, eu vou estudar, e me debruço sobre os estudos. Como psicanalista que sou, a gente debruça sobre eu. Quem sou eu, né, hoje? O que eu trago na minha bagagem de história? Quais as dores? O que me ensinaram sobre valorizar a vida, sobre quem eu sou, né? Freud diz que, será que eu sou o senhor de mim na minha própria casa? O meu ego, sabe quem sou eu? Quando essa dor
me afeta, que eu não sei de onde vem, eu sei o que fazer para me controlar. A psicanálise diz que a gente não tem como controlar quem nós somos. Nós, às vezes, nos perdemos nos nossos próprios conflitos. Aí você pensa assim, mas isso na vida adulta? E por que o jovem? Porque até crianças hoje atentam contra essa existência que a gente chega a ter. Né? Nós nascemos, nós não... De fato, como diz muito adolescente, quando está bravo, eu não pedi para nascer. Por que eu estou aqui? E quando a gente vai falar sobre suicídio, é uma coisa que eu quero chamar a atenção e dar uma dica. Quando você sabe que aconteceu, ou está por perto de pessoas que têm essa dor, essa angústia muito grande do existir, e que acomete você, e se você sabe de algum fato que aconteceu, não enfatize, não dê receitas, não diga como aconteceu, nem comente, porque, de fato, esse eu que nós somos, desconhecidos de nós mesmos, às vezes, é passível, é como se fosse contagioso querer saber. Embora eu não queira saber da morte, é como se isso fosse contagioso, principalmente para crianças e para adolescentes. E a gente sabe que hoje, né, a mídia, a facilidade da informação é muito grande. Nós vivemos numa fluidez enorme de informações. Você acorda e, ao longo do dia, é bombardeado por muita informação. E as nossas crianças e os nossos jovens hoje têm um acesso à informação de forma praticamente infinita. A internet veio para ficar de uma forma grande, intensa, que invade. Então, nisso, todo mundo tem informação. Às vezes você se assusta de ver casos de criança que têm esse pensamento, já sentem a dor de existir. Se está doendo, se eu estou sofrendo, eu prefiro não ficar aqui. Então, se eu falo assim, mídias, pessoas, não comente, não dê a receita para os outros, porque você não sabe quem está do seu lado, se ele está passando por alguma dor. E se você sabe, né, o processo hoje é de acolher, de falar de vida. Então, agora eu chamei a atenção para a gente não enfatizar esse ato de como aconteceu, porque é quase que inimaginável como as pessoas se apegam ao fato de saber disso. E, de fato, que não é bom, porque a partir do momento que o ato foi cometido, há de se respeitar a ideia sem julgamentos. Eu sempre falo que a parte mais difícil do nosso comportamento é olhar o outro sem julgar. Todos nós já fizemos isso, já julgamos, e às vezes de forma assim, impensada, impulsiva, não é de maldade. A nossa constituição psíquica, o nosso modo de viver, a forma como a nossa cultura familiar foi feita, a sociedade onde você vive, a gente julga. É fato. E a parte mais difícil é não julgar. E para quem está, quem conhece, quem tem alguém por perto, que entende que essa pessoa está em sofrimento psíquico, sente essa dor de existir, que você não sabe por quê, o que eu faço? Como é que eu acolho? Como é que eu chego na pessoa? Tem gente que fala assim, eu prefiro não falar, porque eu não quero ter problema, pegar o problema dos outros. Às vezes as pessoas me perguntam assim, você não fica pensando muito quando você atende as pessoas no consultório? Você não leva para sua casa todos esses problemas? Não. Mas a gente aprende técnica, a gente aprende a trabalhar com o método de forma a separar. Mas a pessoa em sofrimento, e todo mundo já passou, quem é adulto, né? E quem é criança também. E o adolescente, gente, nem se fala. Adolescente é aquela assim, imagina que o filho de vocês era criança, e agora ele é adolescente, e ele começa a ver as exigências, as coisas que a gente cobra. Nossa, mas eu era criança, era tão bom, não tinha responsabilidade, e agora que o mundo está aí, é tão complexo, tão difícil, será que eu quero viver nesse mundo? E vocês ficariam, às vezes, algumas pessoas assustadas quanto que eles falam sobre suicídio.
sobre a existência, sobre por que existir. Eu vou deixar uma fala para vocês aqui, que não foi a primeira adolescente que me fala, que eu atendo, mas esta semana me foi trazido de novo no set analítico. Ela falou assim: Mara, como é que eu vou ter vontade de crescer, de viver, de evoluir, se os adultos só falam para mim que a vida é difícil, que eu tenho que aproveitar enquanto eu sou adolescente e criança? Que incentivo eu tenho para querer crescer e ser alguma coisa, se a vida é tão difícil? Por que eu tenho que chegar até lá? Não foi a primeira vez que eu ouvi, mas como isso voltou, e voltou justamente nesse mês, de entender como que na adolescência a gente vive nessa onda entre uma hora tá boa, outra hora tá ruim, porque eu estou buscando meu lugar ao mundo. E quando eu comecei a falar aqui, eu ia falar de uma coisa que pulou e agora eu voltei, eu não tinha esquecido, agora eu vou pontuar. Tem uma coisa que é primordial na nossa existência. Todos nós temos uma coisa única e que eu acho que é a primeira necessidade humana que a gente tem é de pertencimento. Eu preciso pertencer a um lugar, a um colo, a uma casa, a um olhar de alguém. E a gente não tem receita para isso, a gente só quer ser o amor de alguém, ter o colo de alguém, ser olhado por alguém de admiração. Na psicanálise, a gente fala que esse olhar de espelho que a gente tem com o outro, ele é essencial. E que é difícil, às vezes, a gente não se escravizar. Daí vem, né, a nossa dificuldade nas relações de dependência emocional. Mas é porque desde criança, desde o amamentar, quando você amamenta o seu filho, e mesmo quem não amamentou, quando você coloca no colo, essa díade, esse olhar que você tem para o seu filho, você leva para a vida toda. E ele vai procurar esse olhar em todos os lugares. Esse olhar de eu sou amado, eu sou querido. É quando a criança faz aquelas bobeiras, que aí ela cai no chão e você ri e levanta com ela, e ela se sente, nossa, minha mãe me ama, olha, eu sou lindo. Que você fala assim, coisa linda da mamãe, que delícia. Então, essas trocas no início da infância, você leva para a vida toda. E você busca nos seus relacionamentos esse lugar de pertencimento à vida toda. E você leva isso para sempre. Então, esse olhar, esse espelho de quem sou eu, ele está sempre aí. A gente fala na psicanálise que nós somos adultos governados por uma eterna criança que mora dentro da gente. Quem nunca cruzou o braço para o marido e fez birra e fez beicinho como uma criança, pedindo assim, como assim, quando ele fala mais forte ou mais líquido, e você se fecha como uma criança, ou faz birra, ou faz tolice, depois fala assim, gente, por que eu fiz isso? Eu sou uma pessoa adulta. Mas isso são os resquícios do que mora dentro de nós, esse eu desconhecido, o tal do inconsciente que a gente leva, né? que é a base da psicanálise, essa estudo do inconsciente. E por que eu falei tudo isso? Porque essa necessidade de pertencimento é o que flui na vida, é o que faz a gente querer viver, a gente trocar, a gente interagir. Nós somos seres de interação, nós nascemos para interagir com o outro. E como a Ju falou, nessa pandemia, esse sentimento de solidão se intensificou porque a gente perdeu o abraço, o contato com o outro de uma forma muito rápida. Parece que não, mas você sente falta de você ficar tolhida, o abraço da mãe, o olhar da mãe, né, do irmão, das pessoas daquelas pessoas em que a gente olha no olho do outro e se sente pertencente ao mundo dele. Então, quando isso falta, esse lugar que o adolescente procura de pertencimento é uma fase muito, muito sensível. E a faixa etária que mais acontece de tirar a vida entre 15 e 25 anos. Há um pico maior aí
E depois vem na idade, na velhice, olhar os nossos idosos com carinho e refazer o lugar deles, reconstruir, ressignificar o lugar deles na vida da gente é essencial. Porque na velhice a gente faz aquele sino, né? Vamos colocar um sino aqui assim. A gente nasce, vai no pico lá em cima, e depois você desce, faz a curva de descida. Nessa descida, às vezes, você começa a ter esse sentimento de solidão, porque você não está mais no mercado de trabalho, você está perdendo um pouco do seu espaço, você começa a não se enxergar no seu lugar de direito. E todos nós vamos passar pela velhice. Assim espero. E quero viver bastante. E o que é a saúde mental? Hoje, que coisa boa eu estar aqui falando para vocês, mas imagina que há muito tempo atrás a gente não tinha espaço de conversa para falar, para dizer o que a gente está sentindo. Quantas vezes a gente se sente muito sozinho? Pensando em quem está aqui na sala, quando você se sente sozinho, onde é que você vai buscar colo, lugar de pertencimento, auxílio? Com quem você fala? Se você não tem com quem falar, dentro da família, às vezes as famílias são muito... Família é um emaranhado de complexidades, né? São várias pessoas juntas que nasceram, às vezes, do mesmo ventre e são muito diferentes. Nós somos seres assim, complexos, mas não é um complexo ruim, são um complexo de ideias. Quando a gente fala em flor, eu penso em flor, eu penso em um monte de coisa. Tem gente que pensa em velório, tem gente que pensa no amor. Então, esses complexos de ideias, nós somos assim. E levamos isso para a vida toda. E nesse sino em que a gente nasce, tem o pico e desce, o índice de suicídio acontece muito nos idosos, porque é como se eles não tivessem espaço mais. Eles são esquecidos, eles não se sentem pertencentes a esse lugar. Eles não trabalham mais, o mercado, eles não compram, não gastam mais tanto, o comércio não vê. Então, hoje a gente está tendo esse olhar mais voltado para os nossos idosos, e ressignificar o espaço deles. Que coisa boa quando eu chego num lugar e eu vejo um idoso trabalhando, fazendo reposição no supermercado, servindo na lanchonete. Então, assim, que bom que, apesar dessa fluidez, dessa velocidade com que a gente vive, a gente está conseguindo abrir espaço para que as pessoas não se sintam tão sozinhas. E quem é que você busca quando você se sente só? Se você não tem ninguém na família, procure um terapeuta. Em todo lugar tem, graças a Deus, né? A gente falando em espiritualidade, no que você se apega também. Hoje nós temos o CVV, eu tinha que falar do CVV, gente, ele foi criado em 1962, e é uma ferramenta muito eficaz quando você não tem ninguém para falar, ninguém para te ouvir. Se você discar 188, tem alguém para ouvir na sua dor. Você está angustiado, ele funciona 24 horas por dia. Você ligar 188 agora, discar o seu telefone e falar assim, eu quero conversar com alguém. Vai ter alguém para te ouvir. E é interessante que muitas das vezes que você liga para lá, muita gente que está prestes a cometer o ato, eles desistem, eles dão uma chance à vida. E é isso que a gente quer falar. Como que a gente vai colher alguém que está precisando de nossa ajuda? Que sinais que as pessoas à nossa volta dão, né? Que fala que elas têm, que elas mostram que estão em sofrimento? Eu não aguento mais, o mundo viveria melhor sem mim. Essas falas de desesperança mostram que alguém está precisando de ajuda. E se você não consegue acolher essa pessoa, indique um caminho, porque às vezes você também está precisando de colo, né? De um abraço, de ser ouvido sem julgamento. Eu falo para os meus clientes que a coisa mais importante para mim, quando eu estou atendendo, são eles. Que o espaço é deles,
e que eles podem ser, estar, falar o que eles quiserem, o que vier à cabeça deles, que não serão julgados. Então, acolher essas pessoas que estão em sofrimento, né, angústia, essa dor, que eles querem acabar com essa dor, que a gente não sabe por quê. E não é frescura, não é falta de Deus, não é falta do que fazer, não é um tanque para lavar. É uma dor pessoal, uma dor sua, que você não sabe dizer por que ela está ali. E nessa hora que você precisa de um médico psiquiatra, de um outro médico que possa te atender, de um psicanalista, de um psicólogo, para ir caminhando com você junto, do seu lado nessa dor. É só acolher. Às vezes você... O que a pessoa, quando liga para o CVV, ela quer? Ser ouvida, sem ser julgada. Não minimizar a dor do outro. Nossa, mas você está reclamando disso? Mas é isso que você está reclamando? Mas para ele não é só isso, é uma dor muito grande e a gente não sabe por quê. É preciso coragem para a gente conseguir falar da dor da gente. Porque a gente tem medo de dizer para o outro que ele está doendo, que você me magoou, que você me machucou. Porque a gente não sabe se o outro vai te acolher. Então, é preciso coragem para você perguntar para você mesmo por que eu estou sentindo isso e buscar ajuda. Então, é difícil. Então, quando a gente tem um espaço para ser ouvido, é maravilhoso. Você ter um profissional para te ouvir é maravilhoso. Se você está em cidades pequenas, que tem CAPS, tem CVV, tem faculdade de psicologia, de psiquiatria que atendam você, pode ter certeza que tem um espaço que você não pode pagar, tem um espaço de graça para ser atendido. Até online. Eu faço atendimentos online, a pandemia me deu a possibilidade de sair de mim também, que para um psicanalista é mais difícil, porque a gente prima pela interação no consultório, mas me deu a possibilidade de ajudar pessoas à distância. Isso é maravilhoso. Então, esse acolhimento, ouvir sem julgar, ficar do lado. Eu vi a Cíntia falando aquele dia que eu não fiquei na live até o final, esse espaço que você abre para que o outro simplesmente, às vezes só de você ficar ali ouvindo e não interromper a pessoa, deixar ela falar tudo que ela tem que falar. Existem casos mais graves que a gente sabe que precisa de um acompanhamento, de ficar vigiando, de ficar tomando conta, até que ela consiga ter forças para lutar pela vida de forma mais tranquila. Mas o acolhimento é básico. Vamos exercitar, tentar ouvir o outro sem julgar. Essa é a parte mais difícil para a gente. Falar, assim, tá tudo, gente. Eu falo assim, outro dia a menina falando assim, por que às vezes a gente não consegue, nos relacionamentos, namorar o outro, viver com o outro, ser feliz com o outro? E ela estava falando dessa solidão imensa que ela tem, de ela nunca conseguir estar com alguém. A parte mais difícil das nossas relações é dizer para o outro assim, principalmente agora, que é pregada essa felicidade, que a gente tem que estar sempre feliz, que a gente não pode ter raiva, não pode ficar triste. Isso não existe, todo mundo passa por um pico de tristeza. Eu brinco muito, quando eu vou dar exemplo de felicidade, você viveu um momento bom, saiu para jantar, igual a Ju foi foi degustar comidas maravilhosas, ela está entrando em casa, ela dá uma topada, arrancou a unha, acabou a felicidade. Ela vai xingar o mundo, acabou, nossa, estava tudo bom. Então, quando você tem momentos de felicidade, aproveita, curte, se joga, como dizem os adolescentes, se atira para a felicidade. Esses momentos intensos que você tem, não se segura, porque esses momentos vividos, eles são assim. E eles passam, e você vai ter milhares de pequenos momentos de felicidade. Então, viva todos esses milhares de momentos de felicidade. Porque quando vai ter dias que não estão bons, está tudo bem, não está bom. Tudo bem você ficar com raiva. Tudo bem você chorar de vez em quando. Tudo bem você sentir um aperto no peito, vontade de dar um abraço, vontade de fazer qualquer coisa que você não pode.
Esses sentimentos, a gente não é 100% feliz todo dia, a gente não acorda de manhã, está feliz, a gente vai ter dias maravilhosos e dias não tão maravilhosos. E está tudo bem, isso faz parte da vida, faz parte de todas as etapas. Isso que eu estava falando, que a adolescente falou para mim, o que é que me incentiva a chegar na vida adulta, se o adulto fala que a vida é difícil, que eu tenho que aproveitar? Quando ela falou isso, eu pensei muito nisso, de viver esses milhares de momentos felizes, aproveitá-los, curti-los com as pessoas que a gente escolher. E o que eu estava falando sobre relacionamento, que ela falou assim para mim, por que é difícil a gente falar algumas coisas para as pessoas, para meu pai, para minha mãe? Porque na adolescência parece que tudo dói em mim, e ao mesmo tempo que eu quero abraçar o mundo, eu quero que ninguém me veja. Porque a parte mais difícil do ser humano, principalmente quando a gente está na interação com o outro, porque a gente tem a ideia de que se eu mostrar a minha fragilidade, eu vou ser julgada ou vão rir de mim. É dizer assim, eu preciso de você, Cíntia. Eu queria estar com você agora. Eu queria ter a oportunidade de conviver com você. Falar isso de forma aberta e crua, a gente não consegue. A gente está sempre na defensiva, sempre duvidando, pensando, se eu falar, vou ficar dependente do outro. Vai ser muito ruim. Mas no jogo do amor, em qualquer relação, seja pai, mãe, mãe, filho, homem, mulher, em qualquer tipo de relação, a gente não tem garantia de nada. Então, o que a gente tem que fazer? Arrisque-se. Se a gente não se arriscar a viver no amor, a gente vai estar sempre na defensiva. Lógico que a gente tem que se proteger de relações tóxicas, de relações que prendem a gente, de relações que te diminuem, de relações que a gente, como ser humano, como a gente nasce, né, de um impacto muito grande, e a gente nascer já é um trauma, né? Tá tudo bonitinho, quentinho, gostoso, a gente nasce e tem que respirar. Então, a gente cresce. Alguém está falando aqui, a Juliana falou que não sabia do 188. Então, é o número do CVV, tá, gente? Podem colocar nas redes sociais de vocês. É muito importante você saber assim, que você pode criar uma rede de vida. Vocês podem criar rede de vida, colocando isso, dizendo para alguém, você está sozinho, liga para esse número, que dói, a gente pode te ajudar. Mas desde que a gente, como ser humano, o que a gente dói, a gente quer, porque a gente cresce e a gente precisa sobreviver ao mundo. E o mundo, às vezes, não é legal. Aqui nós temos várias pessoas com histórias muito diferentes. Você nasceu numa família que te acolheu, que te amou, que estava tudo bonitinho, tudo pronto quando você nasceu. Antes de você nascer, já tem uma história contada para você. Antes da Virgínia, da Kelly, da Maria, da Arlete nascer, já tinha uma história contada. E, às vezes, essa história nem sempre é tão um conto de fadas. E a gente precisa sobreviver. Todo mundo aqui chegou à vida adulta dando umas quedas, levou uns tropeços, começou projetos, terminou, uns não deram certo. E a gente se encontra aqui, que coisa boa, por uma empresa que está oferecendo esse espaço de contato, através da aromaterapia, está proporcionando a ideia de que a gente pode sim conversar, falar sobre coisas boas, que a vida não é fácil, mas que a vida é boa. Então, criar essa rede de vida que a gente acolhe o outro na sua dor é muito bom. Porque nem a história de todo mundo não é tão bonita e tão perfeita. E essas dores a gente leva para a vida adulta. E quantas vezes, assim, quem que pode desenvolver essa... O suicídio se tornou uma questão de saúde pública por causa do número de pessoas que atentam contra a própria vida. Então, assim, o que a gente pode fazer para essas pessoas? Quem que é mais suscetível?
quem sofre de depressão, quem sofre de transtornos mentais, quem sofreu alguma perda, né? E falando de psicanálise, o nosso aparelho mental, ele é construído desde dentro da barriga. A gente já sabe, né, que fazendo estudos psiquiátricos ali aos 3 meses, eu lembro muito da bainha de mielina que a Cíntia falou, e a gente já tem conexões nervosas, e de alma também, por que não dizer, desde a barriga. Então, a gente nasce e precisa sobreviver ao mundo. E, às vezes, quando lá na vida adulta a gente tem uma perda muito grande, tem gente que não consegue voltar. Perde, fica naquela perda, naquele luto muito grande. E essas pessoas precisam de ajuda. E são gatilhos mentais que são desencadeados, que fazem com que essa dor seja tão grande, né? São perdas psicológicas que a gente chama. A gente perde e não consegue mais voltar a quem a gente era antes. Aí precisa de ajuda. Quem sofre de transtorno psiquiátrico são pessoas que vivem uma gangorra de emoções muito grande. E manter equilíbrio é difícil. Quem tem pessoas na família que sofrem de transtornos psiquiátricos, esquizofrenia, o borderline, a bipolaridade, são todos transtornos sérios, mas que não precisam ser limitantes. Eles limitam até um certo ponto, mas você consegue viver se você tem uma rede de proteção, de ajuda. Então, essas pessoas são muito suscetíveis. Então, quando a gente, no meio da vida adulta, tem perdas e a gente não consegue voltar, desestruturar, a vida da gente não consegue voltar, a gente precisa de ajuda. E aí que entra a família, os amigos, os profissionais, né, o terapeuta. Hoje eu penso assim, não importa aonde você vai procurar ajuda, desde que você consiga dizer, está doendo, eu preciso de ajuda, seja no reiki, seja no qualquer terapeuta holístico, o psicanalista, o psicólogo, um psiquiatra, um médico, um amigo que senta do seu lado e diz assim, eu estou aqui. Eu não sei muito bem o que fazer, mas eu estou aqui. Se você precisar junto, a gente vai junto. Então, assim, esse espaço de fala, nós temos necessidade de botar para fora, por isso que, assim, o psicanalista e o psicólogo são espaços importantes, porque você pode fazer qualquer coisa e falar que você não vai ser julgado. Então, falar. E onde que aí, assim, que a gente pode fazer pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos? E quantas vezes vocês já ouviram fatos de pessoas que chegaram ao ato, nossa, parecia tão feliz, parecia tão tudo certinho, mas as pessoas, e nós, todos nós, damos sinais de que a gente não está bem. Quem conhece a gente mais de perto, às vezes sente uma mudança de humor, mas quando isso se torna, a pessoa está reclamando sempre, está muito irritado, não consegue, minha vida é ruim, eu preferia não estar aqui. Então, essas falas demonstram que a pessoa está precisando de ajuda. E aí você pode, de maneira tranquila, e se você vai fazer isso por alguém, esquece o tempo, esquece de olhar no relógio, porque normalmente essas pessoas precisam de um tempo muito maior, porque a dor parece não caber no peito. E quando as pessoas chegam ao ato, elas querem acabar com a dor. É estranho falar que elas não querem terminar com a vida, elas querem terminar com a dor. Mas uma coisa está atrelada à outra. E você precisa de um tempo de acolhimento maior, de sigilo, de respeito, de acolhida mesmo e de direcionar. Assim, eu acho que eu falei o suficiente e eu espero ter contribuído para alguma coisa para vocês, falando assim, todas as fases da vida da gente, a gente vai achar dificuldade. Quando a gente é criança é difícil aprender a falar, aprender a dizer para o pai, para a mãe, para quem cuida da gente, que dói, que quer colo, que quer água. Quando a gente está crescendo, está aprendendo a ler, escrever, sai de casa, vai para a escola, enfrentar o mundo, é difícil. Na adolescência, a gente não quer perder o colo da mãe de criança, quer ser adulto. E essa gangorra imensa que você tem, que dói no coração.
Mas que de tudo, a vida é tão gostosa, a gente tem que tentar criar valores de vida em quem está à nossa volta, e ser esse olhar gostoso, essa risada maravilhosa. Quantas vezes a gente chega em casa cansado, fala assim, eu queria ficar quieta e ninguém mexer comigo, e chega alguém, quem tem criança pequena fala assim, mãe, e você está cansado, e ele quer fazer festa, e você fala assim, nossa, ele podia não ter aparecido. Respira e faz festa. Esse momento não vai voltar de novo. Quando você tiver, né, que fazer festa, faça suas festas pequenas. Depois você descansa. Às vezes o marido, né, tem gente que fala assim, eu estou cansada, hoje não quero nem namorar, nem sexo, não quero nada. Aí você chega em casa, o marido está animado, com aquela cara de que, meu Deus, hoje vai... Aí você olha, ele olha para você e fala assim, foi ruim. O que a gente faz nessas horas? Porque acontece, disso tudo são momentos de vida, que a gente vai criando no outro, né? Busca energias das interações junto com o outro, para que a gente consiga viver de forma mais equilibrada possível. É difícil, nós somos imperfeitos, nós temos momentos... Tem criança que fala assim, quando a gente está trabalhando de emoção, eu não posso sentir raiva, Mário? Pode. Eu posso sentir raiva da minha mãe? Pode. E do meu pai? Pode. A diferença é, eu fico com raiva, mas eu não posso guardá-la dentro de mim. Porque raiva você tem. Você saiu de casa, atravessou a cidade de Gramado para pagar uma conta, lá 2 horas depois você chega lá, não está a conta na sua bolsa. Você vai ficar feliz? Você vai ficar com raiva. Por que eu esqueci coisa da conta? Lógico que depois, o que faz a gente, quanto adulto? É a gente administrar, saber administrar. E para criança, gente, esses processos de frustração, eu já atendi criança com risco de suicídio, de 7 a 9 anos. Parece pequeno, né? Mas, assim, a criança, quando a gente se frustra enquanto criança, a gente aprende. Você cai, rala o joelho, sai sangue, cria casquinha, você aprende que a pele, ela recupera. Então, esses momentos de frustração na vida fazem com que a gente fique mais forte, que a gente entenda que a vida vai ter essas cacetadas, mas que vai ter coisa boa também. Então, se frustrar faz com que a gente desenvolva mecanismo de defesa para que a gente não fique tão suscetível quando as pancadas da vida vierem. Porque a gente tem, de vez em quando, a gente gruda um pouquinho na dor, no gozo da dor, né? A gente fala o gozo para a psicanálise não é do gozar do ato, é o gozo de viver, de experimentar o gostoso, o prazer da vida. E às vezes a gente se gruda na parte ruim e repete às vezes essas coisas ruins, e depois eu falo, nossa, mas eu não preciso ficar nesse lugar. E isso é construído lá na infância, quando a gente se frustra, quando a mãe fala assim, não vai, não pode. Quando o filho fala assim, mas todo mundo vai. Quando a mãe fala assim, você não é todo mundo, você é o meu filho. Quem ainda nunca ouviu isso? Então, essas frustrações fazem com que a gente desenvolva um mecanismo de defesa para a gente conseguir, com as pancadas da vida, revirar o jogo. E quem já passou por momentos de vazio, de dor muito grande, como se essa dor não fosse sair do peito, e conseguiu ultrapassar isso, entende que a vida é boa, que tem valores bons, que não é fácil, mas que é muito gostoso a gente conviver, a gente amar, a gente se apaixonar, a gente sentir o calorzinho quente, se sentir amado, se sentir querido. E quando você não tem isso, busque. Né? Onde é que você busca o seu prazer de viver? Nas coisas difíceis? Eu amo, vou falar de mim aqui, adoro meus momentos de ficar sozinha. Quem tem muito filho pequeno, coisa boa quando você toma café, não tem ninguém, está todo mundo dormindo, você faz o seu café, ninguém te incomoda. Eu não, assim como eu gosto da mesa farta,
e muito cheia, eu gosto dos meus momentos sozinho, de caminhar sozinho, de respirar o ar puro. Como a Cíntia disse, meu marido está perguntando, o que você está fazendo aí fora? Estou me reconectando com a energia da natureza de novo. Então, assim, é muito bom a gente ter esses momentos de autoconhecimento, né? Autoconhecimento é tudo, ele não é fácil, a gente, a gente mascara muita coisa que a gente precisa por necessidade. Esses mecanismos de defesa que a gente tem, de forma psíquica, a gente tem. Sem isso, o nosso aparelho não consegue viver. Você desenvolve formas de se proteger da dor e do outro, porque ninguém quer sentir dor. Então, a nossa mente ela é perfeita, gente. Eu sou apaixonada. A mente da gente, ela faz tudo bonitinho. Se você tem uma coisa que você não gosta, ela vai fazer o possível para você não entrar em contato com essa dor. Então, assim, quando você desenvolve mecanismos para se proteger, às vezes também tem falha. Mas é assim mesmo, e a gente não precisa ter fórmula, ser rígido demais. Não se culpe tanto. Seja gentil com você, eu sempre falo isso. Seja gentil no caminho. Quando vier as dificuldades e o medo de não dar certo. Eu comecei um negócio novo, eu fiz um investimento, eu vou envelhecer. Um dia de cada vez. E tenha paciência com você. Tenha um pouquinho mais de paciência com as suas rigidezes, né? Às vezes nós somos muito... Cada pessoa de um jeito, cada uma especial do seu jeito. E cada um sabe aonde dói. Se vocês precisarem de ajuda, precisarem de falar, né? Às vezes a gente se coloca couraça assim, em volta e fica sozinho. Você não precisa ficar sozinho, não precisa carregar tudo sozinho. Peça ajuda. Fala com gente onde dói. Deixa um recadinho no meu WhatsApp, que eu respondo de volta. Beijo grande, muito obrigada pela oportunidade de ter deixado eu falar. Aí, no final, depois a gente pode falar de aromaterapia e essa ferramenta terapêutica maravilhosa que ajuda demais, demais. Eu, como pessoa, como psicanalista, eu trabalho no consultório e tive o prazer de entrar na doTERRA por uma necessidade pessoal e sei que a aromaterapia faz muito bem. Para mim, principalmente, eu estou na menopausa e os óleos essenciais vieram numa hora maravilhosa para mim, trazem mesmo essa conexão de alma, de energia, de natureza. E quando a gente vai escolher a ferramenta terapêutica que você precisa quando você está num momento de depressão, num momento de baixa energética, naquele momento que você perdeu um ente querido, perdeu um emprego, está desempregado, está passando necessidade, está passando fome. Às vezes, ter um óleozinho essencial, inalar, colocar assim, é como se ele fizesse esse abraço, esse primeiro abraço que você precisa. Eu sempre falo que uma coisa que eu aprendi desde que entrei na doTERRA, de todos os treinamentos que a gente vê, de todos os lugares por onde eu passei procurando informação sobre os óleos essenciais, o espaço de fala ele não é substituído. O óleo essencial ele faz um trabalho maravilhoso, ele realmente te empodera para você ter força de falar para os outros, mas se você tiver necessidade de vomitar tudo que está entalado para fora, procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure alguém que possa te ouvir. E se você tem alguém por perto, encaminhe essa pessoa para que ela possa colocar tudo para fora. Os óleos essenciais eu vou dispensar, depois eu sei que as meninas têm ótimas dicas. Eu sempre falo que nesses casos de depressão, de desânimo e tudo, a gente precisa de um cítrico, uma bergamota, uma lavanda. A bergamota é um óleo de resgate maravilhoso, de autoestima. Para adolescente, quem tem adolescente briguento, quem tem aquele adolescente que precisa achar um caminho, é bergamota. Eu fiz um estudo sobre aromaterapia e educação,
E a professora estava falando assim, as escolas deviam ter um difusor gigante quando você entrasse nas salas, está difundindo bergamota, para que os adolescentes consigam gerir sua própria vida também. Né? A criança, ela não é um ser que não pensa. Né? Desde criança eles já pensam, eles querem espaço, todos nós queremos. Mas a bergamota é um óleo que eu vou deixar aqui já como consultora de bem-estar, não mais como psicanalista, como usuária de óleos essenciais. Eu não vejo a minha rotina sem óleos essenciais mais, gente. Eu tenho uma rotina a minha rotina é gerânio. Eu brinco que a palma rosa, eu descobri que a palma rosa é aquele óleo quando você está destruída, você está assim, descabelada e precisa trabalhar, você inala a palma rosa, depois você olha no espelho e ela vai dizer assim, olá, querida, por onde você andava, essa pessoa tão bonita que é você? A palma rosa, ela tem esse poder de fazer isso, de tirar também, principalmente as meninas, você olha assim, nossa, cabelo tá feio, você começa a achar feia, inala ali 4 minutos de palma rosa com um gerânio ali, depois você se olha no espelho e fala assim, gente, eu sou linda, nossa, onde que você estava, querida? Volta para cá. A palma rosa, ela faz isso. Então, a bergamota e uma lavanda, sempre que eu falo de lavanda, eu lembro muito da Elaine falando num dia que ela deu o testemunho dela falando de que só faltava colocar na caixa d'água, isso é ótimo. Eu lembro direitinho do que ela falou. Mas, assim, no mais é isso, eu espero ter assim, despertado o olhar de vocês para a compaixão, para esse olhar mais fraterno sobre a necessidade do outro. E como a dor do outro não é nossa, a gente não pode dizer que está doendo menos. Não diga que é frescura, não diga principalmente que vai passar. Só esteja, só seja a presença que às vezes alguém quer, né, descarregar tudo em você. E uma vez na vida você não vai morrer de ter um tempo para dar para alguém que precisa de você. Beijo grande. Obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Ai, Mara, gente, que só tenho a te agradecer. Meu Deus, eu não sei vocês, mas parece que a Mara falou tudo para mim aqui. Eu que tenho filho adolescente, a Cíntia tá rindo porque ela sabe. E às vezes a gente fala coisas que a gente não se dá conta, nós como pais, né? E como é importante a gente ter esse pertencimento, né? Eu vejo isso entre os adolescentes, né? Não é fácil. Meu filho já passou por momentos bem difíceis e a gente, eu como mãe, né? A gente se sente totalmente responsável e fica preocupada. Então, nossa, é muito difícil, né? E Deus o livre pensar que alguma coisa pode acontecer. Meu Deus, eu como mãe, assim, nem passa pela minha cabeça, né? Mas a gente sabe que tem famílias que passam por essa realidade triste. Então, essa fala da Mari, eu acho que, assim, ó, para mim fez a diferença hoje, Mara. Eu só tenho a te agradecer, porque, assim, ó, tu fez a diferença na minha vida hoje. Tá? Gratidão, do fundo do coração. Vou botar muita bergamota aqui. Ah, Mara, agora eu vou chamar, então, a Rô. A Rô já entrou aqui na sala. Rô, cadê tu? Oiê, Ai, querida, boa a noite. Rô hoje veio trazer né, compartilhar aqui com a gente, falar um pouquinho, e acho que aqui é que nem as gurias falaram, às vezes que a gente passou pode estar ajudando o outro, então, assim, eu sei que não é fácil, né, mas eu vou abrir o espaço aqui para te falar, porque, e só tenho a te agradecer já, sabe, assim, ó, recebe meu abraço. Vamos lá, então. A história não é uma história feliz, mas é uma história de grande aprendizado. Pelo menos eu a abracei dessa forma e não tem como ser diferente, né? Não tem como ser um grande aprendizado. Eu costumo dizer que eu estudei várias coisas na vida para ser uma terapeuta, mas nenhuma delas me formou tanto quanto essa história que eu vivi. A começar que dentro da nossa família,
né? A gente já tem aquele pensamento de que com a gente isso não pode acontecer, né? A gente sempre acha que vai acontecer com a outra pessoa, com o vizinho, com o primo, com o parente, com, né, distante, com um amigo, mas não com a sua família. Outro ponto é que a gente não aceita também que esteja acontecendo. Eu acho que esse foi o grande ponto que eu pude observar na minha família, né? Não vou dizer nem com relação à minha pessoa, mas eu não conseguia ter acesso ao meu irmão, porque a minha família mesmo bloqueava esse acesso, né? Como uma forma de se proteger da situação que para eles era extremamente dolorido, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito presente, né, na minha vida familiar, a vida, sim, eu fui vivendo a minha vida, né, morei em vários lugares, separei, né, de mãe, separei de padrasto, morei uma época com os avós, aí eu sempre estive nesse trânsito e sempre procurando auxiliar a todos os momentos da vida. Minha vida já começou de uma forma diferente, porque meu pai faleceu quando minha mãe estava grávida, então aí eu já morei com os meus avós, com os meus padrinhos, aí depois minha mãe casou de novo, aí eu tive um padrasto, mas enfim, né, a gente já tinha uma relação estabelecida, né, com os meus avós, com os meus padrinhos, minha mãe começou uma outra vida, aí parte dessa vida que minha mãe começou, eu fiz parte com ela, parte com os meus avós, eu sempre procurei desde pequena me dividir um pouquinho para cada um. E dessa relação da minha mãe veio o meu irmãozinho caçula, né? Eu tinha 15 anos quando a minha mãe engravidou. E para mim, eu, né, a irmã mais, assim, do meio, né, porque eu tenho uma irmã mais velha, foi uma alegria, né, porque foi uma alegria, era um momento que eu estava próxima deles, e eu sempre amei criança, e para mim era como se fosse, assim, o meu bebê, né, a gente, aquela coisa do irmão mais velho, a gente assume, né, meio que como se fosse nosso, né. E meu irmão era aquele alemãozinho, né, aquele menininho fofo, tudo, então é óbvio, né, a irmã sempre ali perto, sempre mimando, sempre fazendo as vontades, mas, né, como eu falei, sempre teve ali a interferência familiar no meio, né, assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito certa do que ela acreditava ser o melhor para ela, né? E o que ela determinava como regra era o que a gente precisava cumprir. Então, dentro desse cenário, a gente teve, assim, bastante convivência com ele, mas uma convivência, eu estou abrindo meu coração, tá, gente? Meio que moldada pela minha mãe. Isso não é uma crítica, eu não estou fazendo críticas mães, pelo contrário, hoje, graças a Deus, eu tenho uma relação excelente com ela. Entendo perfeitamente os processos pelos quais ela já passou na vida, mas, enfim, essa era a maneira dela funcionar, era o funcionamento da mente dela e ela acreditava ser melhor assim. Ao longo da vida, meu irmão foi crescendo e é claro que a gente observava, né, algumas coisas assim, e é assim, né, não tem como não falar, né, parecia meio distante, né, parecia um pouco mais retraído nas interações com a família, não era uma pessoa muito afetiva, né? Mas comigo ele sempre foi, né? A gente sempre teve assim uma relação de mais proximidade, porque nós moramos juntos, eu era a irmã mais velha, era eu que sempre estava ali com ele, então se estabeleceu esse carinho, né? Esse vínculo mais próximo. Então, nós sempre, assim, apesar, né, da vida dele, ele morar em outra cidade, né, minha mãe aí no circuito, tudo, ele foi fazendo as escolhas e nós conversávamos, mas, assim, não eram conversas de muita profundidade.
Acontece que ele passou por diversos episódios, né, pelos quais eu não fiquei sabendo, né? Eu não fiquei sabendo mesmo. Ninguém nunca chegou e falou: olha, teu irmão já fez isso, olha, teu irmão já agiu dessa forma, enfim, né? A gente nunca, nem, digo nós, né? Porque minha irmã também, ela não sabia. Nós acompanhávamos, né? E estávamos, né, sempre presentes, sempre que possível. E uma coisa que, assim, eu sempre procurei fazer, né? Porque a família ela tem um hábito de julgar muito as pessoas, né? Então, olhava, assim, o estilo do meu irmão e falava: seu irmão é um vagabundo, o seu irmão é um marginal, o seu irmão é uma pessoa que não quer nada com nada, seu irmão é uma pessoa que não tem força de vontade, não se esforça, não corre atrás, não faz nada que preste. Eu ouvi isso muito, tá? E eu nunca concordei, né? Eu nunca concordei com isso porque eu conhecia o meu irmão, né? Eu tive o prazer de conhecer o meu irmão. E meu irmão sempre foi uma pessoa muito inteligente, muito humana, muito amorosa, muito bondosa e incapaz de fazer mal para uma formiga, né? Então, eu só posso, assim, agradecer o meu senso humano de nunca ter julgado nada com relação a ele, né? Isso hoje me deixa numa situação muito tranquila. Eu sempre entendi que havia algo por trás, né, disso tudo. Até que um dia, né, passado anos, ele teve filho, se relacionou, terminou a relação, aí, né, depois começou a apresentar alguns problemas, até que um dia, e eu acho que isso, assim, tem que ter muita atenção, né, da família, de todos que estão presentes, né, a questão do preparo e da atenção do que está acontecendo com as pessoas à nossa volta. Um dia ele tentou o suicídio. Ele tentou o suicídio e tomou medicamentos e foi parar no hospital, teve um choque anafilático, enfim, né? Tentou tirar a vida. Nós não ficamos sabendo, né, que isso havia ocorrido. Eu descobri que houve, né, para você ver como é uma questão de comunicação e aceitação, né? Eu descobri que estava acontecendo alguma coisa, lendo, sem querer, relatos em rede social a respeito dele, e aí eu questionei, né, a minha mãe, meu padrasto, e para eles foi nada mais, nada menos do que um episódio corriqueiro de alguém que estava passando por um determinado desequilíbrio, mais ou menos assim, ele tentou fazer uma besteira, né? E ali eu me dei conta que realmente, né, o processo era muito sério, era muito grave, e aí eu fui, né? Fui até minha mãe mora em Joinville, fui até Joinville para conversar com eles. Meu irmão, nesse período, depois que ele saiu do hospital, ele voltou a morar com os pais, e eu percebi nitidamente que, apesar de ter essa coisa de não querer falar, né, de não querer expressar o que estava acontecendo, era uma relação muito clara com a dor que eles sentiam de ver esse sofrimento do filho. E um medo, talvez, de serem julgados, né? Como assim, será que eu não fui um bom pai? Será que eu não dei uma educação como deveria ter dado? Eu senti muito isso, né? Mas estava lá, eu fui para lá para poder ajudar. E apesar de ser, né, a filha, eu sempre, assim, me coloquei num sentido de doação, né? Porque eu tive na vida a oportunidade de me tratar,
né, de fazer análise desde cedo, eu fiz essa busca, e isso foi muito importante para mim. Então, quando eu vejo a Mara falando, ela está coberta de razão, isso faz toda a diferença. Então, em momentos como esse, imagine se eu tivesse ali uma relação mal resolvida com a minha mãe, né, o que teria sido? Então, eu percebi que faltava tudo ali na questão do conhecimento do que verdadeiramente estava acontecendo, porque nem acreditar que ele realmente fez aquilo para tirar a vida, eles acreditavam, né? Parece uma coisa surreal falando, mas é real. As pessoas, elas não querem acreditar naquilo que está acontecendo naquele momento. Então, elas minimizam o processo. Não estou dizendo aqui que a gente tem que maximizar o problema, não é isso, mas elas minimizam o problema. Elas fingem, né, que aquilo ali não está acontecendo, que aquilo ali às vezes é uma coisa corriqueira. Então, assim, o primeiro passo foi, né, eu falei, gente, aonde que está o médico, né, para que a gente possa conversar, porque num caso desse, tem que ter um acompanhamento psiquiátrico, né, meu irmão estava sem medicação quando eu cheguei na casa dele, né, a minha mãe, né, no formato dela de ajuda, acreditava que simplesmente só a homeopatia poderia ajudá-lo naquele momento, mesmo se ele ficasse sem a medicação. Então, assim, sabe, há muita falta de conhecimento, apesar de existir hoje redes sociais, né, todas as informações, as pessoas acreditam que aquilo não está acontecendo, né, e que é algo corriqueiro e que vai passar. E dentro desse cenário, né, eu conheci um médico maravilhoso chamado Dr. Rodrigo Assunção, pelo qual, assim, ele tratou não só do meu irmão, como da família inteira, inclusive de mim ali naquele momento, né, porque eu precisava entender o que acontecia, né, porque a gente não sabe, né, então, assim, todos aqueles processos pelos quais o meu irmão passava, eram processos ali de uma mente, de um cérebro, de um deprimido. Então, ele me explicou e mostrou isso daí, que é algo que a gente também não tem conhecimento, né? Que existe uma diferença muito grande de um estado depressivo, né? E o cérebro de um deprimido, de uma pessoa que nasce já com essa predisposição, que era o caso do meu irmão, né? Então, estados depressivos nós podemos passar ao longo da vida, né? Como a Mara falou, nós perdemos alguém, nós, né, às vezes temos uma relação ali que acabou, ou às vezes passamos por alguma questão com os nossos filhos, enfim, a gente pode entrar nesses estados depressivos e podemos até chegar, né, a cometer suicídio, por não se sentir pertencente, e por aí vai, né? Então, ele explicou que há uma diferença, né, que nesses casos nós conseguimos um êxito maior no tratamento, né, diferente do caso do meu irmão, que já tinha uma depressão crônica, que já vinha nesse estado. Então, tudo aquilo que foi negado, né, e ele mesmo, né, a pessoa que tem uma pessoa que tem uma depressão no estado que ele tinha, ela não consegue lidar assim com buscando ajuda, tendo discernimento até para conversar com alguém, sabe, gente? Isso daí é fato. Muitas vezes nós é que precisamos estar atentos a esse processo, né? Porque quando, repito aqui, o estado depressivo, muitas vezes a pessoa consegue ter lampejos para sair, né, daquela tristeza, daquele amargor, né, daquela coisa difícil ali e ainda procurar uma ajuda, né? A pessoa que já está realmente no fundo do poço, ou que tem essa depressão crônica, ou que nasce com essa predisposição orgânica, ela não consegue agir sozinha. Então, é muito importante que os familiares, os amigos, as pessoas próximas, elas estejam atentas a isso para buscar
essa ajuda, né? Eu nunca imaginei, né, durante esses anos todos, eu sabia que ele tinha o jeito dele, era um jeito característico, né? Se ele tinha vontade de falar, ele falava, exatamente, a pessoa não se importa, né? Se ele, eu visitava ele todos os anos, né? Assim, eu nunca o forcei, né, a ter uma relação, né, e eu sempre o aceitei da forma como ele era, né, então eu me recordo às vezes que eu mandava umas mensagens, né, de autoajuda para ele, aí ele respondia assim para mim, ixi, ele falou assim, você sabe que eu detesto isso, se você continuar fazendo isso, eu vou ter que rever o contato com você. Eu sei que ele falava brincando, mas na verdade aquilo era sério, ele não dava conta, são coisas que, sabe, é a mesma coisa que chegar, bater e voltar, né? Então nós temos que ter atenção a isso, né? E aí, quando ele começou a ter problemas no trabalho, problemas na relação afetiva, ele sofreu, ele era funcionário público da prefeitura e ele sofreu um processo administrativo. E nesse processo administrativo que ele sofreu, né, que estavam alegando que ele era, né, uma pessoa que não gostava de trabalhar, que faltava o serviço, tudo, aí alguém ali, né, do grupo de psicólogos resolveu fazer uma avaliação, uma conversa com ele, e foi aí que descobriram que ali existia alguma coisa muito séria, que não era necessariamente vontade de trabalhar que ele não tinha, vontade de se interessar pelo trabalho, não era isso. Havia algo muito sério que precisava ser tratado, né? Daí eu perguntei com ele, falei assim, mas o que ela conversou? Ela falou que eu sou todo zoado, né? Eram os termos que ele usava, eu sou todo zoado, que eu não tenho jeito e por aí vai. Então era difícil chegar numa conversa, né? E aí, durante esse período que eu estive lá, o doutor Rodrigo ajudou muito a família, falou muito da importância das medicações. Aqui entra outra coisa extremamente difícil de entrar na cabeça das pessoas. Se vocês puderem, entrem ali no site deles, na página do Instagram, Rodrigo Assunção. Gente, ele desmistifica essa questão da medicação, né? A pessoa que tem um problema crônico, assim como às vezes a gente tem pressão alta, né? Tudo bem, nós estamos aqui falando dos olhos, né? E a gente, claro, poderia, né? Hoje eu olho e falo, nossa, como eu queria ter inserido os olhos na vida do meu irmão, ter tido tempo para poder fazer isso, né? Eu sei que entraria como uma terapia ali complementar muito importante, mas ele falava, gente, existe muito preconceito com relação à medicação, muito preconceito, as pessoas não aceitam, e muitas vezes quando a pessoa que precisa aceita, os familiares não ajudam, às vezes ela precisa esconder a medicação, ela não pode mostrar que ela está tomando aquilo, né? E é uma medicação séria, a gente precisa ter o acompanhamento desses médicos, eles que precisam fazer o nosso acompanhamento, eles que podem tirar, eles que podem colocar, porque o que aconteceu com meu irmão nesse processo, né, essa dor intensa que depois, assim, mais próximo da morte dele, ele conversava comigo, ele passou a conversar comigo, e eu acho que essa relação, assim, para mim, foi o grande divisor de águas, né? Quando a Mara fala, a gente não pode julgar, né? Eu até quero ler, não é assim para traumatizar ninguém, mas eu quero ler um trecho de algo que ele me mandou, e para ver, assim, como que eu já estava com toda a dor, ainda que eu sentia de ler o que ele estava escrevendo, eu conseguia olhar aquilo ali sem emitir qualquer julgamento, só amor, sabe? Olha o que ele me diz um dia à noite. Quero falar com você. Aí eu falei, pode Rô, falar. Rô, Oi, tua câmera oi. fechou. Deu. É porque eu abri aqui o WhatsApp Ah, rapidinho, tá, tá? desculpa, tá, então Só tá, para ler esse trechinho. Ele diz tá bom. assim: quero me matar, quero me matar. Uma vez usei cocaína para isso, mas ela me deu prazer. Agora, ou eu quero morrer ou usar cocaína. Sem um remédio para controlar isso, não vai haver jeito. Ou acontece um ou acontece outro. Eu sei que o uso também é uma forma de suicídio, mas é o estado que me encontro.
Então, imagina você ler uma coisa dessa do seu irmão, né? É muito difícil. E é muito difícil, né? Porque a vontade que a gente tem é sair correndo e, sei lá, pegar no colo, levar, sei lá, às vezes dar uns tapas, não sei, te passa tudo na cabeça. Mas você aprende também a não julgar e a entender melhor aquela dor, o que aquela pessoa está passando. E eu tenho absoluta certeza que, assim como a Mara falou, né, ele não queria deixar a vida, né? Ele queria matar aquela dor que ele sentia, né? Eu gosto de usar o termo a síndrome do estrangeiro, sabe? Quando a pessoa ela vai para um outro país e ela é um estrangeiro e ela olha todos os hábitos, todas as atitudes, todos os costumes daquela gente, ela não consegue se adaptar e aquilo ali começa a se tornar uma tormenta na vida dela, né? Ela não consegue estabelecer relações, ela não consegue ser ouvida, ela não consegue falar quando ela precisa falar, enfim, ela se sente um verdadeiro ali estrangeiro numa terra de ninguém. Era assim que o meu irmão se sentia, né? Então, assim, quando a gente foi aprimorando, né, um pouco antes ali, eu posso dizer que 1 ano antes dele falecer, a gente foi aprimorando e afinando, né, essa comunicação, justamente porque eu aprendi a ouvi-lo, sem julgar, sem surtar, sem dar piti, sem falar se ele estava certo, se ele estava errado. E aí as pessoas dizem assim: nossa, mas o seu irmão era um drogado. Não, ele não era um drogado. Olha a frase, ele é muito claro no que ele diz ali. Meu irmão, ele procurou a cocaína foi oferecida para ele, e ele dizia isso depois em outros relatos. Foi o único momento da minha vida que eu não senti essa dor. O dia que eu usei a cocaína. Então, imagina o que a mente dele associou. Para eu voltar a ter momentos como esse, eu preciso continuar usando a cocaína, né? Então, quando ele chegou nesse fundo do poço, ele falou: gente, agora é assim, ou eu me mato, ou eu uso a cocaína, né? Aí você imagina, você fala, mas o que eu vou falar? Usa cocaína, então, né? Então, eu prefiro que você use a cocaína. Não, mas eu não quero que você use a cocaína também. Então, né? Vamos chegar. Não, olha, entendo o que eu estou falando, mas eu entendia perfeitamente o que ele estava falando, né? Porque a cocaína ela vinha e anestesiava aquele processo dele, ainda que fosse por momentos. Só que é o que ele falava também depois. Ela dava um efeito rebote pior, né? Que para poder aliviar, ele começou a precisar do quê? Mais cocaína, né? E aí entra o vício, aí é que entra o vício, mas o vício, ele aconteceu por quê? Porque ele já estava nesse processo de depressão e ninguém soube olhar, nem os médicos que atendiam o meu irmão olharam e tiveram esse tino de falar, olha, esse menino, ele precisa de uma terapia, esse menino precisa de uma ajuda, né? Ou se teve, né? A gente também nunca soube, mas assim, é o que eu falei, não, eu prefiro deixar esse menino aqui escondido, né? E deixar ele quietinho aqui para que ele não seja visto, para ele não dar problema, ou de repente para nós não sermos julgados pelo restante da família, porque é muito difícil para um pai e para uma mãe, né, dentro desse processo todo, aceitar que o seu filho está vivendo isso, porque a primeira coisa que vem é o quê? A culpa, né? E claro, o pai e a mãe não têm culpa de nada, né? Nós estamos dentro desse processo, né? Nós também somos, né, aprendizes, né? Nós também filho não vem com, né, com manual de instrução que a gente abre, lê e vê como funciona. Então, eu comecei a perceber que ele começou a me buscar mais para conversar, porque eu tinha essa ausência, sabe, de julgamento. Eu ouvia, eu entendia, eu ponderava muitas vezes para falar, né? E mesmo que eu falasse, olha, isso eu não concordo, mas tudo bem,
né? Você vai continuar sendo meu irmão, até que chegou num determinado momento que o doutor Rodrigo conseguiu inserir uma medicação, mas aí, né, assim, o caso já era grave, né? Assim, quando chegamos ao ponto do medicamento, o caso já era muito grave, mas ele conseguiu inserir uma medicação que ele passou a não ter vontade mais de ingerir a cocaína, começou a reagir. Aí, com o tempo, assim, ele aceitou a psicóloga, né, que era uma psicanalista também, muito amiga minha, que eu já tinha colocado a minha mãe ali para fazer terapia com ela, uma pessoa que eu realmente confio, né, que faz parte ali da minha vida, dos meus estudos. Eu falei, vai nessa pessoa, essa pessoa vai ajudar, né, e ela foi com calma, foi com carinho, foi lapidando e foi trazendo, assim, porque realmente meu irmão, ele não foi, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, né? A gente não deixa de ter o irmão e dele pertencer à nossa vida, ele continua sendo, era uma pessoa extremamente inteligente. Então, quem conseguia, né, resgatar isso dele, sabia da riqueza de uma relação, de um sentimento que nem ele mesmo identificava que ele tinha, mas ele tinha, né? E ele tinha e era muito forte. E aí ele realmente, assim, ele se animou bastante, ele começou a fazer terapia ocupacional e já tinha aceitado fazer uma internação. Nós estávamos ali na busca, né, de uma clínica, já esperando vaga para ele passar um tempo. Nós sabíamos, daí com total consciência, né, que ele era uma pessoa que ele não poderia ficar sozinho mais, né, por mais que ele entrasse num processo de equilíbrio, tudo, né, a gente sabia que ele não podia ficar só, ele sempre teria que estar com alguém. Eu sei que isso é uma sensação ruim, ele também não gostava, né, mas isso daí era até conversado mesmo com os próprios psiquiatras na época, né, que não tem a mente, né? Ela pode voltar àquele processo. E aí ele teve realmente, né, uma recaída pela cocaína, mesmo bom, mesmo já estando melhor, né? E infelizmente veio a falecer fora de casa, né? Aconteceu fora de casa. E aí vem o outro impacto da sociedade. Isso só para vocês terem uma ideia de como funciona o mundo. E aí, quando a gente assiste aquele filme do Coringa, a gente acha que o Coringa é o cara perverso e mal. Não, ele é o reflexo da sociedade, né? Porque no dia seguinte a gente abre a manchete do jornal policial, tá lá, né, estampado o nome do teu irmão, como se ele fosse um marginal e um meliante, né? Então, a sociedade, ela não sabe o que ela faz, a sociedade, realmente, ela não sabe cuidar das pessoas que são doentes, né? Meu irmão, assim, eu não preciso justificar, mas ele nunca foi marginal e ele nunca foi meliante. Ele sempre foi uma pessoa que sofreu essa dor, que passou por essa dor, né? E diante de todo esse sofrimento que ele tinha, eu vejo como um vitorioso, né? Assim, parece louco isso, né? Mas assim, eu não vejo como um suicida, não sei se vocês conseguem entender isso, né? Eu vejo como uma pessoa que lutou, que foi atrás, né, com toda a sua dor, mesmo buscando nas drogas as alternativas, ele buscou alguma alternativa para se sentir aliviado daquilo que o matava por dentro, né? E nós temos absoluta certeza de que esse amor, ele é um amor assim que ele veio para curar todos nós, a família inteira, sabe? Assim, eu posso dizer assim, sem nenhuma sombra de dúvida, que eu me sinto cada vez mais pertencente a essa família hoje, graças ao meu irmão, né? Eu tenho orgulho do meu irmão, sabe? Amor, admiração, porque se eu estivesse vivendo o processo que ele viveu,
eu acho que eu não estaria aqui hoje para contar essa história para vocês. Se eu tivesse nascido dessa forma, ou com esse cérebro já, né, com processos crônicos, como o médico explicou, talvez eu não estaria aqui para contar, né? Mas eu penso que ele cumpriu a trajetória dele com muito louvor. Existem muitas pessoas, né, na sociedade, assim como, né, a gente vê por aí, que é o que aparece, os comentários, os julgamentos. Para mim, a pessoa que julga e que fala e que se afasta e que exclui, ela é muito mais doente do que o meu irmão, né? O meu irmão, ele tinha realmente algo que o matava por dentro, né? E ainda assim, ele soube lidar, né, com essa dor, sem jamais provocar nenhum tipo de malefício à sociedade e à família que estava com ele. O problema era dele com ele mesmo, né? Tudo bem, a gente sofre, claro que a gente sofre porque a gente faz parte da família, mas, assim, até a forma dele ir foi uma forma amorosa, porque ele falava assim, olha, eu sei que o suicídio, né, causaria muita dor para vocês. E quando ele foi, apesar dele já ter tido ali o suicídio, ele tentou o suicídio, né, há meses atrás, quando ele foi, ele não foi com a intenção de se matar, ele já não pensava mais nisso, ele sabia que se ele utilizasse a cocaína, ele poderia parar, porque o organismo dele já estava deficiente, né? Ele foi pela dor, né? Mas ele deixou a mensagem dele amorosa, né, para todos nós. E isso não tem preço, sabe? Não tem preço. Pode parecer assim uma loucura tudo isso que eu estou falando, mas não é, gente. Foi assim o melhor aprendizado que eu tive em toda a minha vida, né? Hoje, quando eu olho aquele óleo, o L. Crisson, né, o Sempre Viva, o Immortelle, esse nome, né? Eu falo, meu Deus, né? Parece doido isso também, mas eu associo ele ao meu irmão, né? Eu associo ao meu irmão e eu falo assim, gente, como eu queria ter dado um Immortelle para ele, né? Essa fonte de vida, essa coisa que resgata, né? Essa dor, essa angústia, aquilo que cicatriza aquele machucado, né? Eu falei, gente, e aí, quando eu conheci os olhos, uma das primeiras atitudes que eu tive foi conversar com a psicóloga, meu padrasto da minha mãe, que é essa minha amiga. Eu falei, olha, a partir de agora, eles vão usar os óleos essenciais, né? E dentro desse processo, eu sei que, assim, da minha mãe, muito doloroso, né, do meu padrasto também, eu vejo, assim, avanços, né, de retorno à vida através dos olhos, que isso daí realmente não tem preço, né? Então, assim, a minha mãe, ela retomou, porque minha mãe antes tinha uma ela simplesmente morreu para a vida e para ela tanto fez quanto tanto faz, está aqui ou não está mais, não fazia diferença nenhuma. E com os olhos, né, e com a terapia, ela foi voltando, né, a ter esse amor pela vida. E eu falo assim, a gente tem que trabalhar na energia, né, de continuar a vida, né? É essa energia que a gente tem que se envolver e botar muita força, muito ânimo, muita fé, muita coragem, né? Porque é isso que vai nos manter, inclusive, ligados, né? Que essa essência espiritual do meu irmão, né? Essa essência espiritual que ele precisa, sabe? De vida, né? Eu falei, e não de desistência, de vida. A gente continua vivendo e vibrando, né? Para que essa porção eterna dele continue vibrando e vivendo também.
E ele tem um filho, né? Ele deixou para nós ali um menino lindo, maravilhoso, que também tem que entrar nesse processo de muita vida, né? De muito amor de todos nós. Então, é importantíssimo que nós façamos a nossa parte. Então, a minha mãe, ela voltou a estudar, ela voltou a fazer coisas que antes ela não fazia mais, nem quando meu irmão estava aqui, meu padrasto também. Então, isso eu devo aos olhos. Meu sobrinho hoje tem o kit infantil, ele já aprendeu a usar sozinho, né? Então, a gente sempre conversa muito, ó, óleo essencial e psicóloga, né? Porque ele também vai. E esse olhar atento, sabe? Eu digo que esse é o ponto, esse é o olhar atento, né? A gente não precisa se envergonhar de ter alguém assim, né? Com esse processo na família. Infelizmente, as doenças mentais, elas entram num processo de criminalização. É como se a pessoa fosse um criminoso, e não é, né? Ela é uma pessoa que tem um processo, ela tem uma doença, assim como qualquer outra. Poderia ser uma diabetes, poderia ser um câncer, poderia ser o que for, só que é uma doença mental, só que as pessoas não entendem isso, né? Que nós temos as nossas doenças mentais, né? Nós precisamos fazer esse processo, né? De conscientização e não de marginalização dessas doenças. Elas são iguais às outras, né? Mas a gente acha que se a pessoa tem alguma coisa nesse sentido, a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Não é, né? Quanto mais nós negamos, pior a situação fica, isso é fato, né? Então é preferível aceitar e abraçar e ajudar e entrar dentro do processo com essa pessoa, né? Não para julgar, né? Mas para ajudar e auxiliar. Então, se a gente quer um processo realmente de aprendizado na vida, é quando a gente tem alguém assim na família e a gente aprende a ajudar sem julgar. Então, hoje, a minha escuta com as pessoas, ela é muito mais amena, né? Muito mais amorosa do que antes, né? Porque às vezes alguém chega e relata alguma coisa, a gente já pensa 1000 outras e pensa, essa pessoa é isso, ela é fraca do pensamento, ela... Não, não é nada disso, né? Ela tem algum processo, seja ele qual for, né? Que pode ser uma doença, sim, mental, por que não, né? Ninguém está livre disso, e eu estou aqui para ajudá-la, sem julgar, sem julgamento, né? De uma forma amorosa, como diz a Mara, de uma forma acolhedora, né? Eu sei que existem milhares de centros aí que ajudam, né? O telefone que você pode ligar, os psicólogos, os psicanalistas que estão à disposição, mas a pessoa, quando ela está nesse estado, ela não busca ajuda. Nós que temos que buscar, nós que temos que ter os olhos para ver, os ouvidos para ouvir. É esse o processo, e muitas vezes a gente vai precisar, sim, pegar um familiar e, né, orientar a buscar essa ajuda, ou se a pessoa não tiver um familiar, ir lá pegar pela mão mesmo para ajudar, porque é assim que funciona. A pessoa, ela não quer saber de Deus, ela não quer saber de nada, né? Você pode falar o que for, ter o discurso mais bonito, o melhor óleo da tua vida nas suas mãos, que aquilo ali não toca ela em nada, né? Então, é só na hora que você escuta sem julgamento, que você abraça aquela dor, que ela começa a gerar essa empatia para vocês poderem, né, começar uma relação de auxílio. Então, assim, eu sou muito grata, né, para poder estar aqui hoje falando sobre isso. É uma história difícil, mas eu também, assim, me prontifiquei quando tudo isso aconteceu, não só ajudar as pessoas, né, que passam por esse processo, como também ajudar aqueles, né, que estão, né, vivendo em família, em sociedade, a ouvir essa história, né, porque eu devo no sentido de gratidão, isso ao meu irmão, a oportunidade que ele me deu, né, de me escolher como irmã e de deixar estar com ele nesse processo,
porque eu imagino quanto difícil era para ele escrever essas coisas que ele escrevia para mim, né? Sabendo ali de toda a relação que a gente tinha, de todo o amor, né? Que eu nutria ali, nutri por ele ao longo da vida, de todos os cuidados, né? Que eu tive. Eu sei que para ele era difícil, mas eu tenho absoluta certeza, assim, que dentro daquilo que era possível naquele momento, eu fiz e eu estive com ele, com muito amor, até chegar o momento dele partir. É isso aí, gente. E aí, só para fechar aqui, eu vou fazer só uma leitura pequenininha aqui. Quando a Mara estava falando, eu vou sair um pouco da tela só para ler aqui, né? Do Hellinger, né? Que trabalha a constelação sistêmica familiar. Pertencer à nossa família é nossa necessidade básica. Esse vínculo é o nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer a ela vai além até mesmo da nossa necessidade de sobreviver. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar nossa vida pela necessidade de pertencer a ela. É esse pertencimento que a gente fala, né? De amor, de família, e é esse pertencimento que tivemos juntos. É isso, gente. Boa noite a todos. Obrigada pela paciência de me ouvir. Para mim também é muito bom falar sobre isso. É uma forma de colocar para fora. Um pouco da minha dor também. 2 minutinhos. Quando você fala do seu irmão que ele não era um marginal nem nada, e que você o ama e o admira pela força que ele tem, a gente, e às vezes muita gente critica a psicanálise, por a gente enxergar o sujeito como ele é, respeitando as escolhas e os desejos que ele tem, mesmo que esses desejos não sejam exatamente o que dentro do conceito da sociedade é aceitável. O que a sociedade aceita, o que se construiu como aceitável, e não aqui menosprezando a vida. Mas a gente fala na psicanálise que o ato feito pelo sujeito há de ser respeitado naquilo que ele desejou estar e ser. Então, de entender que a mensagem dele, de alguma forma, ele deixou. Que nem você fala assim, ele não lesou ninguém, ele não levou ninguém com ele, ele não machucou ninguém. Era dele com ele, era o eu dentro de mim. Né? A gente brinca que quando eu não sou o senhor de mim mesmo, o meu ego não é dono de mim, ele vive com mais dois, né, que é o meu desejo e o superego. O eu com eu mesmo não sou o senhor nem de mim na minha casa. Às vezes eu preciso de alguém para lidar com isso tudo. Mas, assim, a gente há de respeitar o sujeito do começo ao fim. Eu também tive uma pessoa que tirou a vida, e ele estava do meu lado todos os dias na sala de aula, foi no ensino médio, e ele não demonstrava muita coisa. Ele foi embora por não se sentir aceito, por não ter um lugar de pertencimento dentro da família, por ser homossexual. Então, ele se foi, ele falou assim, isso é eu comigo mesmo. Eu não machuquei ninguém, eu só queria ter um lugar para ficar. Já que eu não tenho, eu não posso estar. Então, assim, a partida para quem fica, ela não é muito entendida, né? E a gente não sabe lidar. A gente nasce, cresce e vai-se embora dessa vida nessa dualidade entre falar da vida e conviver com a morte o tempo inteiro. Mas, assim, o respeito total pela história do seu irmão, e não vou alongar muito, mas esses processos biológicos congênitos dessa transtorno maior de depressão, eles são os mais difíceis de se tratar mesmo, e o médico psiquiatra, né? A gente precisa tirar hoje nessa sociedade que nós construímos, que está muito doente psicologicamente e mentalmente, as psicofobias, né? O psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, todos os psicos que a gente tem medo de falar. Vamos desmistificar, sair da bolha, né? Quebrar isso é complicado mesmo. esse
Mas isso vem uma construção social de muito longe. Sim. Você, tem gente que fala assim, você levou seu filho no psicólogo? Não, meu filho não é doido. Então, a gente ainda tem um pouquinho, mas já melhorou muito. A gente espera que, para o futuro, a gente tenha essa abertura de, não, eu vou no psiquiatra, porque procurar um psiquiatra é como procurar um clínico geral. Procurar, Exatamente. olha, eu não durmo, eu passo dias sem dormir, eu passo dias com dor no peito, essa dor não é física, é emocional. Então, a gente procura um clínico geral, a academia, a plástica, a estética, e por que não procurar cuidar da mente da gente? Que é o Exatamente. essencial. Se as coisas não vão bem na sua cabeça, não vai bem em lugar nenhum. Boa noite, gente. Obrigada, Mari. Ai, gurias, olha, eu só tenho a agradecer, Roberta, assim, por estar compartilhando. Eu fico pensando que nem a Gessi falou, que nesses assuntos as pessoas parecem que dormem, né? E a gente não pode ficar sem trazer essa conscientização. Eu acho que esse mês vem para isso. E eu fiquei impactada aqui, realmente, assim, tudo que a Mara falou faz sentido, tudo que tu viveu, Roberta, vem a confirmar tudo que ela falou, então é um alerta aí para as pessoas, a gente tem que levar, eu vou deixar gravada essa live, compartilhem, né, quando a gente fala que os olhos, eles são uma ferramenta, na verdade, eles são um pretexto para a gente estar aqui compartilhando amor, né, eu acho que eles são mais uma forma de tu estar ali para a pessoa, de tu poder, Exatamente. olha, tô aqui, né? É bem um pretexto. Então, que a gente possa levar essa mensagem e possa ajudar as pessoas a evitarem, a buscarem a vida, porque, na verdade, elas não pensam em tirar a vida, elas pensam em matar a dor mesmo que está corroendo elas, Exatamente. né? Isso é muito triste, gente. Então, nossa, eu só tenho a agradecer, Mara, Rô, assim, ó, muito carinho, muita Agradeço. gratidão. Não sei se alguém aqui que está na sala Eu gostaria de penso falar que se alguma a coisa. terapia, né? Terapia desde cedo e óleo essencial desde cedo, gente, você cresce na tua melhor versão. Eu brinco que a criança já deveria nascer e ir direto para a sala de terapia, É entendeu? verdade. Nasceu, vai Sabe para uma coisa que a terapia. gente chama? Educação emocional. Educação Isso, emocional. exatamente. A gente não é Precisa muito. educado para nossas Não, educações. Lidar com a nossa mente é muito complexo. A gente não sabe por que a gente é assim, às vezes, por que a gente faz o que faz. E todos nós, que nem você falou, Roberto, pode acontecer com qualquer um. Às vezes as pessoas se assustam quando eu vou dar aula, alguma coisa, e falam assim, Mara, quem pode ficar louco? Eu, você, todo mundo. exatamente. É Aí isso eu falo aí. assim, como assim? Depende de como você cuida de você, da sua mente, das ferramentas com as quais você busca viver, atravessar a vida da forma mais equilibrada, menos difícil possível. Mas O vivendo, doutor Rodrigo, ele ainda fala assim, que eu acho muito legal essa coisa da questão da medicação, que todo mundo também tem um certo preconceito e um pé atrás quando precisa usar, né? Então, ele fala, se você chegar, né, no fim da tua vida e falar, eu preciso de 2 medicamentos para me manter estável, isso é equilíbrio, isso é saúde, tá tudo certo, ponto, né? Ou você prefere chegar desequilibrado e doente, aí não tá bom, né? Então, se você consegue estabilizar, ótimo, né? Nem sempre a gente consegue chegar ali a todos esses recursos, né? O que eu falo, terapia e óleo essencial hoje para mim são duas questões ali que eu nem são inquestionáveis. Eu indicaria para todo mundo e gostaria que todo mundo fizesse. Posso te dizer que eu gosto da psicanálise, eu sempre fiz com psicanalista, né? Justamente porque sempre me identifiquei muito, mas eu sou analisada, então eu me permiti ser analisada, entendeu? Eu sou feliz com isso. E foi essa sustentação que me ajudou muito no processo do meu irmão. Senão, não daria conta. Eu consegui ter uma estrutura muito boa por conta da psicanálise, por ter sido assim durante anos ali me permitido ela entrar na minha vida e eu ali presente e sempre, né? Não é nem acreditando, né? Mas
sabendo, né, que essa consciência, a consciência que ela te dá, né, que eu acho que isso não tem preço, essa consciência das situações e o não julgamento, isso é tudo, o não julgamento é tudo. É isso aí, gurias. Nossa, gratidão. Eu acho que falaram tudo. Gente, obrigado por ficarem aqui com a gente, que a gente possa levar essa mensagem aí para mais e mais pessoas e trazer conscientização e possa aliviar a dor, evitar algo maior, né? Rô, hoje eu entendo perfeitamente essa tua paixão, essa tua força que vem assim, ó, como um turbilhão, compartilhando Né? os olhos, compartilhando tanto amor e, meu Deus, que trabalho lindo que, né, tu faz, assim, que tu possa ser luz cada vez mais na vida das pessoas, Mara também, né, duas queridas aí que fizeram hoje a nossa noite extraordinária, para mim foi incrível, vocês fizeram diferença na minha vida, gratidão. A gente Gente, pode fazer 2 perguntas, né? O que que você resolve ofertar para essas pessoas que te ensinaram? Você falo isso com relação ao meu irmão. A sua dor ou o seu trabalho? Eu opto pelo meu trabalho. Ponto. É isso Né? mesmo. Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, mais corações a gente puder tocar, o meu trabalho está à disposição de vocês. É isso aí. Sintam-se amadas. Amem, olhem a sua volta, respirem, sempre percebam. A gente nessa vida louca tem dificuldade, às vezes, de perceber a nossa volta. Respira, Verdade. pensa, põe o pé na terra. Olha quem está te olhando, quem está querendo um olhar seu. Obrigada. Gratidão. Muito boa noite, foi um prazer Beijo estar aqui. Boa grande. noite, prazer. Um Abraço abraço. a Precisando, só me todos. chamando. Sim. Beijo. Tchau, Beijo, gente. tchau.